Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre multiplicação de números com vírgula, os números decimais, tá? Então, ele fala assim, multiplicar normalmente, então a gente vai multiplicar como se essa vírgula não existisse, e contar o total de casas decimais para o resultado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no exemplo como que ficaria. Então, se eu tenho 1,52 vezes 1,4, eu vou montar essa conta de vezes normalmente, como se fosse 152 vezes 14. 1,52 vezes 1,4. Tá. Montei, ela não tem necessidade de ficar vírgula embaixo de vírgula, tá? Porque como é uma conta de vezes, ele não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula. Vamos lá, então, fazer uma conta de vezes normal. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que subiu 6. Tá. Multipliquei todos os números aqui, todos os algarismos pelo 4. Agora eu vou pular uma casa decimal aqui e vou fazer a mesma coisa com o 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Beleza? Agora a gente vai somar aqui. Então, 8 mais nada, 8. 0 mais 2, 2. 6 mais 5, 11. Subiu 1 aqui. E 1 mais 1, 2. Beleza. Então, nós multiplicamos normalmente, que é a primeira dica aqui. E no final, a gente precisa contar o total de casas decimais. Então, vamos contar aqui o total de casas decimais. O que seriam casas decimais? Seriam os algarismos aqui depois da vírgula. Então, aqui eu tenho quantos? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, o total, ó, 2 mais 1, eu tenho que ter 3 casas decimais na resposta. Então, a minha vírgula tem que ficar aqui, ó. Tá? Total de casas decimais, 3. Então, se o número que tá aqui tem 2 e o número que tá aqui tem 1, total eu preciso 3 casas decimais. Então, a nossa resposta desse exercício é 2,128. Beleza? Então, bem simples, né? Vamos fazer agora esse segundo aqui, ó. 2,7 vezes 0,4. Vou montar aqui a conta de vezes normalmente. Tá? Começo multiplicando 4. Então, 4 vezes 7, 28, sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Não pode esquecer de pular uma casinha, daí multiplicar o zero. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 2, 0. Então, 8, 0 e 1. Total de casas decimais. Então, a gente vai observar. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho uma casa decimal. Total, 2. Então, tem que ter 2 casas decimais aqui na resposta. Assim, tá? Então, vamos lá colocar o resultado aqui do ladinho. 1,08. Agora, vamos para o próximo, então. 2,34 vezes 3,1. Vou montar aqui a minha conta normalmente. Lembrando mais uma vez que na multiplicação não tem necessidade de ficar vírgula embaixo de vírgula. Essa regrinha é para adição e subtração. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 2, 2. Pula uma casinha, não pode esquecer dessa parte. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Vai 1 novamente. E 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Aqui, 4, 5, 2 e 7. Contar agora as casas decimais. Eu tinha 2 aqui, uma aqui. Então, total, 3 casas decimais. A vírgula vai aqui, ó, depois do 7. Então, o nosso resultado aqui, 7,254. Beleza? Agora, a última aqui, ó. Eu tenho 3,162 vezes 0,3. Vamos ver lá. Lembrando
que montamos ela normalmente. Eu só coloco a vírgula aqui para você não esquecer de contar as casas decimais depois. Mas ela não é usada aqui na hora da conta. Começa pelo 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E 3 vezes 3, 9. Pula uma casinha. Agora o 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Lembrando que 0 vezes qualquer valor é sempre 0. Somando agora, 6, 8, 4, 9, 0. Contar agora as casas decimais. Aqui eu tinha 3, ó. E aqui uma só. Então, 3 mais 1, 4. Preciso ter 4 casas decimais no resultado. Então, a minha vírgula tem que ficar aqui. Resultado, então, 0,9486. Ok? Então, pessoal, então essa foi a nossa aulinha sobre multiplicação de números com vírgula. Bem fácil aqui para vocês conseguirem acompanhar. Lembrando, então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aproveita e curta esse vídeo. Obrigada e até a próxima.